graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei. Queridos, eu quero começar com um versículo hoje, esta meditação por esta manhã, que diz o seguinte, é muito interessante essa palavra. Ele fala assim, o próprio Jesus falando, ele diz assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ali naquela situação que Jesus estava passando, ele estava sendo testado. Os saduceus que não creem em ressurreição, eles simplesmente chegaram até Jesus e queriam pegá-lo. Sabe, pegadinha? Era assim que estava acontecendo. E começaram com uma história assim, olha, na lei de Moisés disse que se uma pessoa casada, se o marido morrer, o irmão dele deve casar com esta pessoa, com esta mulher, para que ela possa ter um filho e aí este filho será descendência para aquele irmão que morreu. Havia um homem, esta era a pegadinha, que casou com uma mulher, não teve filhos e morreu. Veio o segundo irmão, casou com a mulher, não teve filho e morreu. Veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, e ele começa dizendo tudo isso até chegar no sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. E aí veio a pergunta, na ressurreição, ela vai ser esposa de qual deles? Era uma pegadinha. Eles queriam realmente que Jesus falasse alguma coisa, eles não criam que ia haver ressurreição. Então, para que fazer esse tipo de pergunta? Seria mais decente se eles falaram, olha, nós não cremos, mas o senhor pode nos ensinar e mostrar por que nós devemos crer? Mas não, aquilo ali era uma rede, era uma situação onde eles queriam puxar o tapete de Jesus mesmo. E ele então solta essa frase, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E por que ele fala isso? Porque se aqueles homens tivessem lido, entendido, compreendido o que está escrito na palavra de Deus, eles saberiam que quando você morre, quando você vai para o céu, lá você é como os anjos, é assexuado, não tem marido e mulher, não tem casamento e não casamento. Não é assim que será lá. E ele estava dizendo que se eles tivessem conhecido o que está escrito, eles saberiam responder isso. Mas eles também saberiam que é pelo poder de Deus que há a salvação. Que Deus é um Deus que atrai para si a vida do ser humano e que ele, por causa do poder dele, ele santifica, ele salva e ele faz com que a gente, ainda além de tudo, passe a eternidade com ele. Olha como termina essa história. Eu estou falando no livro de Mateus, no capítulo 23, e ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Que coisa, né? A gente... Não sei como era a tua vida antes, se você cria que haveria uma outra vida depois dessa. Você pode, de repente, achar, não, quando morrer vai virar tudo uma energia. Ou você pode até mesmo crer, não, aquilo que eu fizer aqui na próxima vida, se eu fizer o bem aqui, eu vou melhorar, eu vou progredir, eu volto, reencarno, e depois aí sim, em função desse meu viver, das minhas ações. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia diz que ao homem está dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então, se for pelo mérito de uma única vida, nós sabemos que nós fazemos coisa errada. Nós sabemos que nós não vamos ser salvos por causa das nossas boas obras, mas nós somos salvos por causa deste amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que ele está dizendo, você não conhece então nem o poder de Deus, porque Deus não é Deus de morto. Quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, esses três já haviam morrido. Ele não está dizendo, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque. Ele está dizendo, eu sou, é presente, não tem passado, não tem, eu sou.
eu sou o que sou. É isso que a palavra de Deus diz. Nós, quando morrermos, estaremos diretamente diante deste Deus. Por quê? Porque nós fomos lavados, nós aceitamos a Jesus, nós cremos que Ele é o próprio Deus que se encarnou, é o Deus que veio, habitou entre nós como carne e venceu na carne aquilo que o nosso ancestral Adão não conseguiu. Adão tinha tudo perfeito, ele vivia num paraíso e mesmo assim ele caiu. Jesus veio num mundo caído e imperfeito, mas ele optou por não pecar. Eu e você podemos diariamente optar por não mentir, optar por não pecar, optar por não cair, optar por não, no nosso coração, deixar acumular ira, raiva, ódio. Nós optamos por aquilo que agrada a Deus, nós optamos por aquilo que está escrito. Mas e se eu não conheço o que está escrito? Como eu vou saber, como eu vou agradar? É o primeiro ponto que ele fala naquela passagem. Errais por não conhecer as Escrituras. Não dá para você falar, eu sou cristão e eu nunca li a Bíblia. Não dá para você falar, eu sou cristão e ficar só no livro de Salmos, Provérbios. Maravilhoso. É tremendo ler Salmo e Provérbios. É tremendo você ler no Novo Testamento o livro de João. Mas, querido, isso daí é leitinho. São promessas e mais promessas que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Se nós não conhecermos, nós não vamos nos apropriar de bênçãos que estão aí disponíveis para cada um de nós. Essa frase que Jesus falou, ela é muito válida ainda para os nossos dias. Nós podemos estar errando porque nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos os mandamentos de Deus, nós não conhecemos os planos de Deus. Por isso que ele diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você pode até conhecer, você pode conhecer as Escrituras, mas você não sabe, você vai falar, mas eu sou tão pecador, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar essa situação, eu não consigo largar essa pornografia, eu não consigo me desfazer. Ele sabe. É por isso que ele fala, e nem o poder de Deus. Queridos, eu e você somos mais do que vitoriosos e vencedores por causa dele, por causa de Cristo Jesus. Em nós não há o bem algum. É porque o Espírito habita dentro de você que ele traz para você o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, a fé. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? E é isso que nós vamos orar, para que Deus comece a nos dar sede e fome da palavra, para que a gente leia e entenda o que está lendo, para que a gente, entendendo o que está lendo, pratiquemos aquilo que estamos entendendo. Vamos lá? Vamos orar comigo? Pai amado e querido, Senhor, obrigado porque está tudo escrito. É aqui, é na tua palavra. O Senhor já deixou tudo registrado, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque ainda vivemos num país livre, um país onde a liberdade nos permite ter Bíblias, poder estar reunidos, agora não, mas poder estar reunidos através da tua palavra, termos a família que o Senhor nos deu, uma nova família, uma nova identidade. Pai, em nome de Jesus, a cada um deles que está assistindo este áudio, este vídeo, esta programação pela mídia social, eu oro em nome de Jesus. Senhor, traz sede e fome da tua palavra, dá desejo para te conhecer cada vez mais, dá vontade, Senhor, de caminhar contigo, vivendo para te agradar. Nos faz, Senhor, crescer na graça e conhecimento do Senhor. Nos faz, Senhor, ler, aprender, estudar, mas acima de tudo, praticar aquilo que estamos lendo. Nos dá, Senhor, a graça, Pai, de experimentar este poder, o poder que há no nome de Jesus, o poder que há neste Deus que nós estamos conhecendo, um poder que transforma, um poder que cura, um poder que liberta, um poder que faz nova
todas as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo, que Deus possa entrar na tua vida, fazendo um reboliço santo, mudando aquilo que não agrada a Ele, fazendo com que você seja um homem e uma mulher segundo o coração dEle, se deixe ser confrontado pela palavra de Deus. Não é você que critica a palavra de Deus, isso eu concordo, isso eu não concordo, é a palavra que te critica e mostra aquilo que você está fora dos planos de Deus. Queridos, creiam, foi para isto que Jesus veio ao mundo. Sabe como ele é chamado? O verbo que se fez carne. Verbo é a ação de Deus. Como Deus agiu num mundo caído, num mundo onde um pecado impera. É desta maneira que você vai conhecer o verbo vivo. O verbo é a palavra é Jesus. Você tem que ler. Se você não ler, você não vai conhecer. Quem é este que se revela como eu sou? Eu sou o que sou, aquele que te atrai, aquele que te busca, aquele que te cura, aquele que te liberta e aquele que te dá a possibilidade de ser chamados filho de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Curta esse dia maravilhoso e fala: Jesus, juntinho de mim, nós vamos caminhar e nós vamos ser mais do que vencedores. Não importa a mídia, não importa a corona, não importa a situação, não importa dinheiro. O Senhor é aquele que vai me guiar passo após passo para que eu seja mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.